Tem gente que termina uma determinada leitura e se sente praticamente em luto. Não consegue começar outro livro, não se sente engajado em leitura alguma e tem a sensação até de que deixou de ser um leitor, porque parece que nenhum livro interessa mais. Eu não sofro de ressaca literária e eu preparei aqui um verdadeiro dossiê contra a ressaca literária, tanto com hábitos para evitar a ressaca, quanto, numa segunda parte do vídeo, livros que podem te ajudar aí a sair de uma ressaca caso você esteja em uma. E aí você deve estar se perguntando, Renata, mas se você não tem ressaca literária, com que moral você está vindo aqui falar sobre este assunto? Justamente com a moral de quem vai compartilhar os 6 hábitos que, acredito eu, me mantêm longe deste mal e que você pode, se quiser, incorporar na sua rotina para uma rotina de leitura mais saudável. Na segunda parte do vídeo, eu vou apresentar para vocês algumas sugestões de livros também, para que, caso você já esteja preso numa ressaca literária, consiga sair dela. Lembrando que os links para a compra desses livros estarão aqui na descrição, são links de afiliado, ou seja, se você comprar qualquer produto na Amazon por meio destes links, você ajuda aqui o canal com uma pequena comissão, sem pagar nada mais por isso. Bom, em primeiro lugar, o que é a ressaca literária, né? É um bloqueio, uma dificuldade, uma falta de interesse por uma nova leitura, especialmente após uma leitura que foi muito marcante. Ou um livro que foi muito bom, ou um livro que, ao contrário, foi muito ruim, foi uma experiência de leitura muito negativa. Eu percebo, normalmente, em quem fala sobre ressaca literária, um desajuste na expectativa. Ou a pessoa espera que o próximo livro traga aquele auge que foi a última leitura, ou ao contrário, ela teme que a próxima leitura seja tão terrível quanto foi a última. Gente, é claro que não existe problema algum em não ler, quando isso é uma escolha ou até uma consequência aí de uma vida, né, de um período de vida mais corrido. Mas eu imagino que deva mesmo ser muito ruim quando você quer ler e não consegue. Então, qual é a ideia aqui? Para sair de uma ressaca literária, é você voltar a se sentir leitor. Antes de comentar aqui sobre como evitar a ressaca, quero só perguntar, será que você tem ressaca literária mesmo? Ou será que é vício em celular? Porque assim, a gente se acostumou a muito consumo de conteúdo rápido e existem já vários estudos, vários trabalhos demonstrando que o excesso de consumo de conteúdo curto, tipo Reels, Short, pode levar a pessoa a ter uma falta de paciência para um consumo de conteúdo mais longo, por exemplo, um filme ou até uma música. Então, assim, se as pessoas já estão perdendo a paciência para ver um filme, imagine para ler um livro. Então é bom verificar aí se depois dessa leitura mais intensa, o que aconteceu não foi um sequestro da sua atenção pelo feed infinito. E nessa categoria aqui, eu em partes me incluo. Eu já falei sobre isso num vídeo aqui sobre vício internet, hábitos de consumo de rede social, que eu melhorei muito a minha atenção depois que eu diminuí drasticamente o consumo de rede social. Eu realmente percebi a diferença que esse consumo diminuído faz para a minha vida, de um modo geral. Eu tenho mais atenção, eu consigo manter uma linha de raciocínio mais constante, eu consigo falar melhor, eu gaguejava muito. Retomando aqui, primeiro ponto, verifique se o que você tem é ressaca literária mesmo ou vício em celular. Segundo ponto, será que é ressaca literária mesmo ou é só cansaço? Porque, gente, a vida cansa, né? E existem fases da vida em que a gente se cansa mais. Por exemplo, um jovem que trabalha o dia todo, vai direto do trabalho para a faculdade, tem gente que ainda consegue, entre o trabalho e a faculdade, ainda ir para academia. Cara, essa pessoa à noite, ela tá quebrada. Óbvio que ela vai ter muito cansaço. Se ela pegar um livro, ela vai pegar no sono. Eu já passei por isso. Então, uma pessoa também que tenha filho pequeno, né? Também foi outra época que eu li muito pouco na minha vida, quando meu bebê era novinho. E não é nem questão de privação de sono, tá? Porque meu filho dormia bem. Era o cansaço mesmo da lida do dia a dia. Então, veja como é que está a sua vida. Será que você está equilibrando atividades demais e ainda tentando ser leitor? Será que vale a pena você se cobrar
leituras mais densas nesse momento, ou até mesmo você se cobrar regularidade de leitura neste momento da sua vida, se valer a pena, claro, meu incentivo vai ser sempre para que você leia. Mas tenha em mente que existem fases na vida que a leitura fica em segundo plano e, infelizmente, essas fases passam. Pode ser também, gente, simples vontade de fazer outra coisa. Eu vejo muita gente que precisa se firmar como leitor lendo todo dia. Para quê? Né? Se a leitura é um hobby, não tem por que você se forçar a isso. Por mais que eu ame ler, tem dia, de vez em quando aí, que passa, acaba que eu não leio. Também pode ser uma necessidade, de fato, de você digerir a sua última leitura, especialmente se esse último livro, o tal que te deu ressaca, foi muito denso. Talvez você realmente precise só dar esse tempo para o seu cérebro para ele processar essa leitura. E eu tenho um hábito que pode ajudar nisso, falamos sobre ele já já. E por último, será que você só não enjoou do tipo de livro que você costuma ler? Inclusive, a ideia para este vídeo aqui veio de uma conversa com uma amiga minha. Obrigada, Karina, você que deu essa ideia. Ela estava meio cansada, assim, dos tipos de livro que ela lê. É engraçado que a gente é amiga, mas o nosso gosto literário é totalmente diferente. E ela estava enjoada de romance romântico mesmo. E ela me pediu ali dicas de algumas obras para ela sair um pouco desse lugar comum e se aventurar em outros tipos de livro. Então, qual que é a questão aqui? Não é você sair totalmente da sua zona de conforto, né? Por exemplo, ela é uma leitora de romance, não vou indicar para ela ler um terror. Mas saia um pouco da sua zona de conforto e veja se não é aí só um cansaço do mesmo tipo de livro. Agora sim, o que eu faço na minha rotina que me mantém longe da ressaca literária? Em primeiro lugar, ler mais de um livro ao mesmo tempo. E eu preciso falar dessa primeira dica junto com a segunda, que é ler livros muito diferentes entre si. Se você me acompanha aqui há algum tempo, já deve ter percebido que quando eu vou fazer aquele apanhado dos livros do mês, sempre tem algum livro mais sério, algum livro mais divertido, uma leitura por entretenimento e, via de regra, alguma não ficção em andamento. Qualquer tipo de não ficção, às vezes é uma biografia, às vezes é divulgação científica, às vezes é um livro de história, de filosofia. Por que eu imagino que isso me ajude? Porque quando eu termino algum livro, especialmente desses mais pesados, que seja muito bom, eu não tenho tempo de não me interessar por outra leitura, porque eu já tenho um livro leve em andamento, eu já tenho uma não ficção em andamento. E o fato de mesclar muito o tipo de livro me faz não estar presa apenas a um tipo de leitura, e nem a um tipo só de sentimento. Porque sim, gente, a leitura desperta sentimentos em todos nós, né? Pelo menos eu acho que desperta. E então, eu não estou presa só em um tipo de emoção. O terceiro ponto casa com o que eu disse agora há pouco sobre os livros que realmente requerem um tempo para digestão. Eu escrevo muito durante as minhas leituras e após as leituras também, especialmente a respeito desses livros mais sérios. Eu acho que o fato de escrever sobre a leitura ajuda a assentar as ideias sobre aquele livro, sobre as sensações que ele trouxe. Tudo que aquele livro pode trazer para a leitura e que poderia resultar numa ressaca literária ao final, eu já estou trabalhando ao longo da leitura ou mesmo depois da leitura. Não é todo livro meu que é anotado. Alguns livros, durante a leitura, não tem rabisco nenhum, mas quando eu termino a parte, eu escrevo a respeito dele, do que ele me causou, de como aquilo se relaciona com outros assuntos. Se vocês prestarem atenção nas minhas resenhas, elas são normalmente longas, porque eu devaneio. Eu falo sobre aquele livro, o que eu acho que ele tem relação com outro assunto, com outro livro, com outro tema. Muitas vezes eu correlaciono o tema tratado por aquele livro com algum tema da atualidade. E isso é fruto de quê? De escrita, porque eu estou processando as minhas ideias. Então fica a dica aí, escreva durante ou após as suas leituras para realmente se dar esse tempo para organizar as ideias. E os sentimentos também. O próximo ponto, eu sempre releio alguma obra, algum favorito.
ou não tão favorito assim, mas eu sempre tenho alguma releitura por fazer aí. Por quê? Bom, primeiro porque eu gosto e eu acho o seguinte, para mim é uma questão meio lógica. Se eu gostei muito de um livro, eu quero repetir aquela sensação. Mas eu não tenho aquela expectativa tão alta, porque existem livros que crescem com a releitura e existem livros que saem do posto de favoritos com a releitura. Mas, de todo modo, não deixa de ser um porto relativamente seguro para que eu goste daquela leitura. Dificilmente eu pego um livro para reler e detesto. Eu acho que nunca aconteceu, inclusive, de eu detestar um livro. Mas não gostar tanto assim, às vezes acontece. O sexto hábito, quinto hábito, eu abandono leituras. Se um livro não está fluindo, se uma leitura não está de alguma forma me agradando, eu simplesmente paro. E abandonar livro, gente, não significa só abandonar livro ruim, livro que parece que não vai fluir. Às vezes o livro é bom, mas ele não é para aquele momento. Então eu simplesmente abandono e retomo essa leitura no momento mais oportuno. Para de forçar a leitura de livro que não é para aquela hora, de um tema que por enquanto não te interessa, ou que não te interessa em absoluto, porque às vezes a gente começa a ler o livro e descobre que ele é totalmente diferente do que a gente imaginava. E a sexta dica que, bem, eu deveria ter deixado lá em cima, junto com a primeira e com a segunda, para manter uma sequência, mas paciência, aqui estamos. Vario muito o tipo de livro que eu leio. Parece a dica ali de ler tipos diferentes de livro, mas não é. Ali eu estava falando sobre assuntos de livro, né? Livros mais sérios, ficção, não ficção. Aqui eu estou falando em relação a formatos e nacionalidades. Tá mais do que evidente que eu vario muito a nacionalidade dos livros aqui. Eu, inclusive, chamo muito atenção para isso sempre nos meus lidos do mês, para ressaltar o país de origem dos autores. E eu também gosto de variar o formato. Se você reparar bem aqui, prevalece para a ficção o formato romance, prosa longa. Mas eu também gosto muito de ler teatro, conto, crônica, HQ. E eu acho que essa variedade, essa riqueza de formatos ajuda também a manter a ressaca lá longe. Então combine aqui os hábitos que fizerem mais sentido para você e mantenha-se também longe dessa danada que nos impede de fazer uma coisa tão agradável que é ler. E como é que a gente sai da ressaca literária, afinal de contas, né? Bom, existem muitas dicas por aí já, eu já vi alguns vídeos a respeito disso, e existem dicas que são muito boas, elas funcionam, mas eu não quero aqui repetir coisas que eu já vi sendo indicadas, como, por exemplo, ler romances Água com Açúcar, ler livros da Agatha Christie, partir para a leitura de contos. Perceba, são dicas válidas, eu não estou dizendo que elas não funcionam, eu só quero trazer algo diferente disso que já foi dito, tá? Então, eu começo aqui as minhas sugestões com os livros engraçados. Aliás, eu vou aqui dos livros mais engraçados para os mais sérios. Eu vou falar bem rapidamente aqui sobre os livros, eu vou tentar ser breve falando sobre os livros, e alguns deles têm resenha já aqui no canal, como é o exemplo do Duplo. Nessa hora, muita gente tá falando, ah lá, louca, indicando clássico. Mas, gente, esse livro aqui é totalmente diferente daqueles clássicos cabeçudos do Dostoiévski, tipo Irmãos Karamazov ou Crime e Castigo. Nós temos um personagem que é muito atrapalhado, assim, você vê que ele tem um desajuste social muito grande, ele tem um convívio social já meio conturbado, tenta viver de aparências e, num determinado momento, ele se depara com um cidadão igual a ele, na aparência e no nome. E este duplo perturba a vida aqui do coitado do nosso personagem. Tem vídeo para este livro aqui, depois vocês vejam lá a resenha. Não quer um clássico tipo Dostoiévski? Bom, não deixa de ser um clássico. Jorge Amado e seu A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Gente, eu gargalhava lendo esse livro. Desculpa, comecei a rir no meio da frase. Eu gargalhava lendo este livro. Nós temos aqui a história de um falecido que teve duas fases em sua vida. A primeira fase foi um homem muito certo da família, trabalhou, foi fiscal de rendas, criou a filha, uma reputação ilibada. A certo momento da vida, ele resolveu
ser ele mesmo. Ele resolveu largar tudo aquilo, toda aquela aparência e foi viver de bar em bar, de pendurado em prostitutas e todos os tipos de marginalizados. Aí este homem morre. Bem, por um lado nós temos a família querendo recuperar a honra e a memória daquele cidadão, e por outro lado nós temos os amigos, né, essa galera com quem ele conviveu no final da vida, querendo preservar a essência do Quincas. Gente, esse livro é sensacional. Você não sabe nem quando a pessoa morreu e nem quantas vezes ela morreu. Quantas vezes? Pois é. Gente, espetáculo. Agora, vamos partir para 2 livros fofinhos. Ah, e eu falei sobre variar nacionalidades, deixa eu chamar a atenção aqui para isso. Nós temos, então, por enquanto, um brasileiro e um russo na categoria engraçados. Agora nós vamos para os livros fofinhos. Aqui trouxe 2 asiáticos, um de Israel e um do Japão. Aqui no Os Criadores de Coincidências, nós temos uma categoria de seres, não dá para dizer que eles são exatamente pessoas, que são exatamente o que o título do livro sugere. Criadores de acasos, de coincidências. Será que você é mesmo senhor do seu destino? Será que aquele ônibus que você perdeu, aquela pessoa em quem você esbarrou, será que isso foi coincidência mesmo? Será que foi o acaso? Ou será que isso foi provocado? Pois é, eles provocam estes acasos para provocar algum tipo de mudança na vida das pessoas. No começo, parece um livro meio estranho, porque ele tem também uns pedaços aqui do manual desses criadores, que nos fazem enxergar quais são os limites de atuação deles, mas logo essa história fica bem cativante. E tem um mistériozinho, tem um pouco de romance também. Livro muito gostoso. Foi um livro que eu li bem rápido. Ah, além das resenhas em vídeo, livros que eu li há muito tempo tem resenha no Instagram. Esse aqui eu sei que tem. Então, vejam aqui depois na descrição quais deles tem resenha em vídeo, quais tem resenha no Instagram, para que vocês conheçam mais detalhes sobre o livro. A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa, é um dos livros mais bonitos que eu já li, sobre amizade, sobre amor ao ensino, amor à profissão, porque nós temos aqui um professor de matemática que perdeu a memória, aliás, toda a memória a partir de uma certa data em que ele sofreu um acidente, e ele se comunica com o mundo ainda por meio da matemática. Então ele preserva só a memória que ele tem até o dia desse acidente, que é uma época em que ele era um matemático conhecido, um professor muito amoroso. E nós temos a perspectiva aqui da empregada dele e do filho dessa empregada. É um livro realmente muito bonito, muito tocante. Agora nós vamos partir para um meio termo. São livros que têm um enredo mais sério, mas protagonistas divertidos. E por um acaso os 2 protagonistas são criança / pré-adolescente, que eles estão crescendo. Nós temos um livro de Albânia / França. O autor nasceu na Albânia, mas ele, se eu não me engano, se naturalizou francês e ele foi muito conhecido na França. E uma autora do Zimbábue. Vamos começar por este aqui. A Vida pela Frente, nós temos o Momo, que é um garoto que cresce numa casa de uma senhora que acolhe filhos e filhas de prostitutas e de desvalidas para que elas possam trabalhar. Ela recebe dinheiro para cuidar da maior parte das crianças, mas ela é muito bondosa, ela entende os atrasos. Então nós temos aqui a diversão pela perspectiva desse garoto, que está enxergando tudo aquilo com os olhos de uma criança, de um pré-adolescente. Mas é um livro muito bonito sobre solidariedade, amor ao próximo. É um contexto aqui de Segunda Guerra Mundial, e nós vemos uma senhora judia criando crianças judias, católicas e muçulmanas, como é o caso aqui do Momo. O enredo é fofo, mas o protagonista é divertido. A Vida pela Frente, do Emil Ajar. Esse aqui tem resenha no canal já, que é o Precisamos de Novos Nomes, da Noviolet Bulawayo. A protagonista desse livro é muito engraçada, ela é irônica. Ela é nascida no Zimbábue, cresce vendo notícias sobre pessoas que foram tentar a vida nos Estados Unidos, até que ela também tem a chance de sair do país dela para os Estados Unidos, e aí ela passa a enxergar
o lugar de origem dela de outra forma. Isso aqui é bem parecido com temas, por exemplo, da Chimamanda, que é aquela pessoa que não se sente mais pertencente a lugar algum. E ela observa tudo isso com uma certa ironia, com uma certa graça. Vejam lá o vídeo depois, eu gosto muito deste livro. Partindo aqui para um pouco de fantasia nesta vida. Eu não sou, assim, a leitora de fantasia, mas eu gosto, de vez em quando eu leio. E aqui eu venho com mais uma autora nacional, Brasil e Egito. Vou começar aqui pelo nacional. Eu acho esse livro sensacional. Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Também é um livro muito legal sobre amizade. Aqui nós temos a Maga Josefa, junto com um companheiro dela. Companheiro não, é um amigo e, assim, eles se tornam amigos ao longo do livro, que é um caçador de demônios. E qual que é o interessante aqui deste livro? São vários capítulos, cada capítulo é uma aventura fechada, em que eles têm uma criatura para combater. Então aqui você tem, por exemplo, vampiro com lobisomem, figuras do nosso folclore. Inclusive, eu acho que é a vampira que tem aqui que gosta de forró. Então é muito legal, porque ela mistura elementos míticos com muita cultura, especialmente a cultura dos estados do Nordeste. Um livro espetacular, principalmente para quem gosta de Ariano Suassuna. Acho que Ariano Suassuna, se estivesse vivo, ficaria muito feliz lendo este livro aqui. Agora, mais um livro para o qual existe resenha aqui no canal, Noites das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz. Esse aqui é inspirado nas histórias da Sherazade. Aliás, ele começa com o The After da Sherazade, né? Como seria a vida dela logo após o final das Mil e Uma Noites, quando ela finalmente se casou com o sultão. Então existe aqui muita coisa de cultura muçulmana e também muita aventura, e um pouco de mistério também. Tem uma resenha para ele aqui, como eu já disse, e é uma resenha que eu revi esses dias e eu achei bem legal. Fala muito sobre o enredo dele e sobre a figura do gênio na cultura muçulmana, que é um assunto que eu até já tinha me esquecido um bocado. Então vejam lá o vídeo e tentem achar esse livro. Esse livro aqui, ele não está mais em catálogo, pelo que eu olhei, mas em sebo é muito fácil ainda de achar, com uma outra capa, eu vou deixar a capinha dele aqui, e ele ainda é barato, tá? Não é o tipo de livro que desapareceu e ficou um absurdo de caro. E agora, se você está me dizendo, querida, tira esse sorriso da cara, eu quero um livro mais sério, você não quer gracinha com nada, então ok, vamos com o tradicional thriller e também um drama familiar. Bom, mais uma vez, Austrália. Olha, eu consegui trazer o autor da Oceania, que é o continente que eu menos consigo livro para ler. Austrália e Canadá/Inglaterra. Ela é nascida no Canadá, mas mora na Inglaterra e todo o livro dela é classificado como ficção inglesa. Bom, vamos começar aqui com A Seca, da Jane Harper. É uma história de investigação que começa com um mistério e logo nas primeiras páginas você percebe que na verdade são dois. Um policial vai à sua cidade natal para o velório do amigo que aparentemente matou a esposa, a criança mais velha e se suicidou em seguida. A única pessoa que sobreviveu a isso foi o bebê. E logo nesse velório a gente percebe que existe uma relação meio estranha entre este policial e o pai do amigo. E o pai do amigo quer saber se alguma vez esse rapaz falecido matou antes. Ou seja, ele quer saber se determinada coisa que aconteceu naquela cidade foi culpa do filho dele. Então, veja, são dois mistérios já logo de cara. O que aconteceu realmente nessa cena do crime, que parece meio estranho, esse policial desconfia um pouco da versão oficial, e o que esse rapaz havia feito. Esse livro aqui eu li já faz um tempo, mas eu lembro que eu li em alguma ocasião, não sei se foi férias, feriado, eu pude madrugar lendo. Eu li ele num dia. Ele é muito bom, muito mesmo. Preciso reler. E esse aqui, tem vídeo aqui no canal também, As Variações Bradshaw, da Rachel Cusk. Nada de drama pesado aqui, é só um drama familiar. E é um drama familiar pautado numa organização
pouco usual. Aqui a mulher recebeu uma promoção e ela passa a se dedicar integralmente à profissão, enquanto o marido dela passa a ficar em casa, cuidando da casa e da filha. Eles parecem bem resolvidos com esse arranjo, mas as pessoas ao redor não. Parece que existe um incômodo muito grande dos pais desse casal, do irmão desse casal. Então aqui nós temos perspectivas familiares a respeito da vida cotidiana. Não é um livro favorito meu, mas apesar disso eu gostei muito da leitura, eu gostei muito de como a Rachel Cusk escreve. E se você quiser saber mais, veja lá no vídeo. Eu espero que, ao compartilhar os meus hábitos de leitura, eu tenha ajudado você a manter uma rotina de leitura mais saudável, mais equilibrada também, sempre respeitando os seus limites, porque o nosso negócio aqui neste canal é leitura em conjunto com a vida real, né? Com a vida cheia de obrigações que temos, e não a leitura como uma obrigação ou como uma meta a ser perseguida. Eu espero que vocês gostem também das sugestões de livros que eu trouxe aqui, e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!